Hoje é o nosso primeiro episódio do podcast. Esse podcast é chamado Boca Viva. A gente pensou muito nesse nome porque a gente queria alguma coisa que remetesse à odontologia, até porque aqui a gente quer trazer questões da odontologia, fora da odontologia. Então, a gente pensou que Boca Viva tinha tudo a ver com o que a gente quer expor da boca para fora. Eu sou a doutora Gabriela Madeira. Quem está aqui na minha frente é uma das minhas melhores amigas, a doutora Aline Pimentel. A gente pensou muito antes de montar esse podcast, porque nós duas já temos mais de 10 anos de formadas. Nós duas somos mestras, nós duas tivemos 2 especialidades, nós somos professoras. Então, a gente pensou muitas vezes se era isso que a gente queria fazer, até porque aqui a gente se expõe. Então, mas depois de muitas reuniões, depois de muitas decisões, esse é o nosso primeiro episódio. Eu estou muito feliz de estar aqui com a minha melhor amiga. E vamos ver o que sai. Doutora Gabriela já me apresentou, né? Sou doutora Aline. Então, é exatamente isso que ela falou. A gente quer trazer coisas muito além da odontologia, né? Tudo aquilo que a gente não aprendeu na faculdade de odontologia. E daí o nome, né? Que é tudo além da odontologia, né? E é isso, eu acho que o nosso propósito... Qual é o nosso propósito, doutora Gabriela? A gente conversou muito sobre isso, sobre qual seria o real propósito desse podcast, né? Há muito tempo a gente já queria fazer um projeto juntas, a gente teve várias reuniões para montar um consultório, que é o que todo dentista quer, ter uma sociedade, montar um consultório. E a gente fez reuniões sobre isso, a gente fez levantamentos, local e tudo, a gente queria mesmo montar um consultório, ter uma sociedade, mas a gente não estava preparada naquele momento e hoje em dia a doutora Aline tem um consultório próprio, eu não tenho um consultório, eu tenho outros projetos. E acabou Fora isso, a gente teve outros projetos também, né? A gente já teve projeto de marketing odontológico, é verdade, né? Que a gente começou. E aí, no final das contas, tudo convergeu para a gente chegar aqui hoje. No podcast, é verdade. A gente troca podcasts uma com a outra. A doutora Aline gosta de política, eu odeio política. E economia. E economia. Ela também faz faculdade de contabilidade, não sei porquê, mas ela resolveu fazer essa faculdade. Então, mas a gente troca podcasts e tudo, e faz parte do nosso dia a dia. A gente utiliza muito dessa plataforma. Então, a gente viu que tinha esse caminho para a gente conseguir falar o que a gente conversa no nosso dia a dia. E tudo que a gente carrega, né, desses 10 anos de odontologia, tudo que a gente conseguiu aprender, para que a gente possa aqui trazer esse conhecimento e que vocês talvez não precisem passar por tanto perrengue como a gente passou para chegar no sucesso, digamos assim. A gente pensando no público que a gente queria atingir, e a gente não podia pensar diferente que não fossem os nossos próprios alunos. Como nós duas somos professoras de pós-graduação, eu já fui professora universitária também, mas como nós duas hoje em dia somos mais ativas na pós-graduação, é um aluno que sai da faculdade. Então, a gente vê que é aquele aluno verdinho, né, Aline? Sim, isso. E, de vez em quando, eu vou chamar ela de galega, tá? Depois eu conto essa história em um outro podcast. Mas a gente viu que esse aluno que saía da faculdade, ele sabia muito sobre a parte técnico-científico da odontologia, mas não sabia sobre as outras coisas. Muito pouco como lidar com o paciente, como lidar com o consultório, como fazer uma boa gestão de equipe, né? E é mais ou menos isso que a gente pretende trazer aqui para vocês. Ou seja, tudo que você não aprendeu na faculdade, deveria ter aprendido, mas não aprendeu. Então, a gente vai sair do universo da odontologia técnico-científica, mas a gente vai continuar dentro desse universo. A proposta da gente não é só vir nós duas, a gente quer trazer outras pessoas. Provavelmente, nesse podcast, você não vão encontrar pessoas muito famosas dentro da odontologia, ou os nossos professores, alguma coisa assim, mas a gente quer trazer pessoas que fazem parte do dia a dia odontológico, como nós duas, como outros professores, como outros donos de clínicas. A gente quer trazer pessoas variadas para que também fuja só do pensamento da gente. A gente quer trazer vários pensamentos para que ajude nessa pessoa aí que acabou de sair da faculdade. O público desse podcast é recém-formados, formados, os antigos, dentista raiz, qualquer pessoa que se identifique com o nosso propósito, né? E talvez até um público que não seja exatamente da odontologia. Até outros profissionais da área de saúde que estão saindo agora da faculdade e que a gente pode passar um pouco da nossa experiência. Isso.
Então, Então, para abrir esse primeiro podcast, amiga, muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz. obrigada pelo convite, que foi você que me convidou, né? Para abrir, então, a gente não podia fugir desse primeiro podcast que está nós duas. A gente não podia fugir do assunto, a não ser de exatamente tudo que a gente não aprendeu na faculdade, by Aline, by Gabriela. Então, a gente aqui vai trazer as nossas próprias vivências, o que a gente aprendeu. Óbvio que a gente sabe que é muito diversificado, vai da realidade de cada um. A gente aqui só quer trazer o que aconteceu com a gente, pode ser que as pessoas se identifiquem ou não. A gente é aberto a qualquer divergência. E para começar, né, nada melhor do que a gente contar um pouco sobre como a gente saiu da faculdade, né? E aí, O que doutora aconteceu Gabriela, depois que se formou, né? o que é que aconteceu com a senhora? Nós temos experiências de vidas diferentes depois que a gente saiu da faculdade. A Aline vai contar dela, mas quando entrei na faculdade, eu queria fazer medicina, tentei muito tempo para medicina antes de entrar em odontologia, não queria ser dentista, mas quando eu entrei, eu sabia que eu queria fazer cirurgia, porque quando eu fiz medicina, eu queria fazer cirurgia. Então, quando eu me formei, eu não pensava em campo de trabalho nem nada, eu só queria fazer cirurgia. Então, eu entrei diretamente na residência. E da residência, a gente não pensa muito como vai ser o trabalho, o campo de trabalho, porque a gente passa 3 anos praticamente casado com a cirurgia, reclusos dentro do ambiente hospitalar. Então, eu não parava para pensar em como seria realmente o meu depois de residência. E aí, só depois dos 3 anos, é que eu caí na realidade sobre o que eu iria fazer. Além de alguns percalços, ou seja, quer dizer, trabalhar em qualquer lugar. A Aline sabe Aquele bem disso. plantão bem legal que tu dava e ficava com medo de dormir e ser assaltada. Não fala isso, que os meus antigos chefes vão lembrar disso. Mas tive trabalhos ruins, é verdade, até conseguir chegar no canto que eu tô hoje. E eu acho que a minha história é mais ou menos isso. Eu sempre penso que ela tem muita coisa ainda para fazer. Eu não acho que acabou por aqui. Por mais que a gente já tenha mais de 10 anos, parece tanto, né? A gente tem mais uns 40 ainda pela frente. E você, Aline, conta. Bom, quando eu, ao contrário, doutora Gabriela, né, eu sempre quis ser dentista, né? Assim, eu lembro assim, eu tinha 5, 6 anos, as pessoas me perguntavam o que é que eu queria ser quando crescesse, e eu sempre dizia, dentista e professora. Bem, chegamos até aqui, né? E quando eu me formei, eu acho que na faculdade eu estava ali... Você vai seguindo o fluxo na faculdade, né? Então, você acaba não pensando muito o que é que vai ser depois. E eu lembro que quando eu estava no finalzinho da faculdade, eu queria fazer ortodontia ou prótese. E hoje eu sou endodontista, né? Eu odiava endodontia, inclusive, na faculdade. Mas eu lembro que, assim, quando eu me formei, minha mãe também é dentista, e ela chegou para mim e disse, Aline, aqui no consultório eu tenho uma demanda enorme de endodontia. E eu não tenho ninguém para atender essa demanda. Por que você não faz endodontia? E eu até relutei um pouco, mas a vida acabou me levando para isso, né? E aí, quando eu entrei na especialização de endodontia e acabei me apaixonando. Tanto é que depois eu segui para o mestrado de endodontia e também acabei virando professora. E é isso, eu acho que aprendi muito de lá para cá a ter um planejamento de futuro, né? Para não deixar somente a vida aí definindo o que é que a gente vai fazer. E eu acho que a gente consegue entrar no primeiro ponto desse primeiro episódio, né? Que é o propósito da gente. Quando a gente estava conversando sobre isso, a gente ficou perguntando, e aí, qual é o propósito da gente? Por incrível que pareça, a gente está procurando propósito, não, tô brincando. A gente, na verdade, os propósitos, eles modificam de acordo com a fase que você está no profissional, né? Eu não sei se com você aconteceu isso, eu acredito que sim. Mas essa ideia de o que é o propósito, ou
de onde a gente tirou o propósito de ser dentista, é muito interessante que a gente não conversa sobre isso na faculdade, né? A gente passa os 5 anos aprendendo sobre restauração, como tirar um dente, sobre todos os materiais Como dentários, dobrar um fio. como dobrar um fio, mas a gente nunca conversa ou a gente nunca foi estimulado a conversar sobre isso, nem em palestra, nem com os nossos professores. A gente nunca foi estimulado a conversar se era Porque eu tô aqui, né? exatamente. O que que a gente está fazendo ali naquela faculdade? Muita gente tem uma visão de que dentista ganha bem, vai ser rico. Vai ser rico, Aline? Tô procurando a riqueza ainda, viu? Então, eu acho que muita gente tem, e muita gente faz a faculdade de odontologia pensando nisso, mas aqui a gente não está falando de riqueza ou de sucesso, a gente está falando do propósito propriamente dito, né? E eu acho que o propósito, eu mesmo só consegui encontrar depois da faculdade, mas eu queria ter sido estimulada a pensar nele durante a faculdade. Você concorda? Sim, com certeza. E assim, eu acho que quando você tem uma clareza de propósito, você trilha um caminho mais fácil. Porque se formar não é fácil, né? É como um parto, assim, você tá ali e você fica meio perdido, né? Quando você se forma. Porque todo mundo acha assim, eu vou me formar, o CRO vem aí e eu vou ganhar dinheiro e pronto. E não é bem assim. A gente passa por muito perrengue, então você tem que gostar muito, querer muito fazer dar certo para conseguir passar por esse percalço, né? Assim. É. Eu vou trazer um artigo que eu procurei e eu encontrei que eu queria falar exatamente sobre a insatisfação do curso da odontologia. É um artigo que foi publicado em 2020. Ele foi um estudo feito com 400 alunos. Óbvio que 400 alunos não vai refletir o que é um Brasil inteiro. Mas eu achei interessante nesse estudo que ele diz que dentre os 45% tinham odontologia como primeira opção, 61% na verdade queria medicina. E 45% tinham incertezas em relação à escolha do curso. Ele ainda traz um outro dado, que de 15 a 25% dos estudantes universitários irão apresentar algum tipo de transtorno mental durante a sua formação. E que Todas as uma nossas das causas, amigas. e que uma das causas é a vocação do curso escolhido, que é exatamente está no propósito, né? O propósito tem tudo a ver com a vocação. E é impressionante como a gente, trabalhando com os nossos alunos hoje, a gente vê isso, assim. Parece que muita gente se forma, mas não entende por que se formou dentista, né? Eu vejo muito isso, assim. No dia a dia, assim, o que é que eu vejo? Que tem muito. Papai e mamãe queria que eu fizesse odontologia, sabe? Porque ainda é um curso que tem um certo nome e tem um certo status. Então tem muito disso, né? Mas como é que você vai se diferenciar na profissão? Como é que você vai se destacar dentro de um quadro que agora eu vou trazer aqui uns dados. Eu sou a doutora dos dados. Que o Brasil é o país com mais dentistas do mundo. Hoje a gente tem cerca de 388 mil dentistas no Brasil. E isso é um aumento de 42% de 2010 para cá. Sendo o estado que tem mais dentistas hoje no Brasil é São Paulo, que tem 110 mil dentistas, ou seja, quase um terço dos dentistas estão em São Paulo. E o que tem menos dentistas é o Acre, 1.200. A gente Opa, pode ir para lá também, né? partiu. É impressionante, né? Eu acho que a cada salão de beleza tem uma clínica Uma clínica odontológica, a cada odontológica salão do de beleza lado. tem uma clínica odontológica. Para essa quantidade de dentista que é formado todo ano, o propósito ele é bem dentro disso, né? Porque como é que a gente vai se diferenciar um do outro? Se a gente não tiver uma clareza do que é que a gente está buscando ali, né? Exatamente. Se a gente não tiver uma clareza do que está buscando, do que quer ser, para quem quer atender, o que é que eu quero fazer. E, mais uma vez, é muito impressionante como a gente não conversa sobre isso na faculdade. Né? E só complementando o que eu estava falando antes, apesar de a gente ser o país com mais dentistas do mundo, a gente é um dos países com mais desdentados do mundo. A gente tem hoje 16 milhões de pessoas totalmente desdentadas no Brasil. Eu tenho um dado desse também, que eu também trouxe. Não é só você que trouxe os dados. Tem uma estimativa, né, que essa quantidade de cirurgiões que a Aline falou indica que 41,5
41,5% da população chega a 60 anos de idade com a arcada totalmente comprometida. E a gente tem quantos dentistas? 388 mil. E como é que pode não atender Então, uma população, né? isso. Não, óbvio que tem muitos outros fatores, e aqui a gente não vai conversar sobre eles, mas a gente também precisa dizer que um deles é o propósito que o dentista se impõe, se faz para poder ser dentista, né? Mais um dado só para complementar, para animar também um pouquinho, né, os recém-formados, para a gente não falar só dados ruins, que hoje a odontologia é a segunda carreira mais rentável do Brasil, né? Ela fica atrás somente da medicina e no início da carreira a média salarial do dentista fica entre 2 a 6 mil reais. Pronto, agora eu não sei se choraram ou se ficaram felizes. Mas tem um outro dado positivo também. A odontologia brasileira ela é muito reconhecida em outros países. Cientificamente falando, né? Exato, cientificamente falando. Entre as 10 melhores universidades do mundo, tem 3 que são brasileiras, que é a Unesp, Unicamp e eu trouxe a outra aqui. Unesp, Unicamp e USP. Então, a gente é bem reconhecido cientificamente, né? A nossa odontologia é uma odontologia muito boa. E que bom, porque quer dizer que saímos bem informados. Mas é impressionante como a gente não consegue atender uma população por inteiro, né? Isso. O que é que eu acho que acontece nisso aí, né? Que a gente tá ali, a gente aprende muita técnica, muita ciência, mas a gente passa ali aqueles 5 anos meio café com leite, né? A gente vai esperando ali aquele tempo passar, vai estudando e esquece que daqui a 5 anos vai ter um parto, você vai sair aí, você vai fazer o quê, né? Então... E além de vai fazer o quê, para quem você quer atender? Provavelmente isso aconteceu com você, porque aconteceu comigo também. A gente estudou na mesma faculdade, mas a Aline se formou antes de mim. Então, eu acho que uma das coisas que a gente não pensa durante a faculdade é para quem a gente quer atender, né? Quem a gente quer atender, qual o público que a gente quer atender. Porque durante a faculdade a gente atende um público X, que são próprios da faculdade, óbvio. Mas quando a gente sai, é impressionante como a gente não está pronto para atender outras pessoas. E quando a gente sai, a gente tem que estar pronto para trabalhar em qualquer lugar. Desde você montar um consultório com alguém e atender um público X, até você atender em locais de unidades de saúde que são mais rurais e que o atendimento é diferente, né? Então, a gente também só consegue pensar no paciente que a gente quer atender depois que a gente entende o propósito, né? Isso. Porque hoje em dia eu escolho o tipo de paciente que eu quero atender. E na faculdade a gente não escolhia. E a gente não foi treinado a pensar que existiam outras pessoas. Tanto que quando a gente saiu da faculdade, eu atendia o paciente do mesmo jeito que eu atendia na faculdade. E não é isso. E não é isso. E assim, não é uma questão de você querer atender só classe A, não, tá, minha gente? Tem gente que se identifica com um público X e tem pessoas que se identificam com outro tipo de público. Eu tenho uma amiga que odeia atender. Na verdade, eu também. Eu não gosto de atender classe A. Mas eu tenho uma amiga que ela gosta de atender assim, em clínica popular, é o público que ela se identifica e tá tudo bem. Só que você precisa entender quem é a sua persona, né? A pessoa que você quer atingir ali, a pessoa que você quer prestar o seu serviço. Até porque os pacientes, eles têm ânsias, angústias e dores diferentes. E isso modifica do seu jeito de lidar com O ele. jeito de atender o paciente, né? Total. E, mais uma vez, a gente não conversa sobre isso na faculdade, porque na faculdade a gente é tão estimulado a aprender que naquele paciente ele vai sentar na cadeira e você vai ter que fazer o odontograma, que só a gente sabe o que é que significa isso, mas a gente vai ter que fazer um odontograma e dizer que ele precisa de 3 restaurações, ele precisa tirar o dente ciso, mas a gente não para muito para conversar com o paciente ou entender ele, e a gente também não para pensar que a gente vai atender outro paciente. Às vezes, eu não sei se acontece com você, mas às vezes tem paciente que chega no consultório que parece que ele só quer conversar. Sim, é como se ele estivesse pagando um psicólogo, na verdade. E fora isso, assim, também, você tem que entender o tipo de pessoa que você está atendendo, porque, por exemplo, eu recebo muita gente
que quer entender totalmente o procedimento que eu vou fazer nele. Ele quer saber todos os passos e eu tenho que ir como se eu estivesse narrando o meu atendimento. Já tem outros pacientes que chegam, eles não querem saber nem a hora que você vai dar anestesia. Eles preferem não saber o que vai acontecer. Então, você tem que fazer essa conexão com o seu paciente, né? Para que você consiga prestar realmente um atendimento de qualidade. Um outro ponto que eu queria trazer aqui também é o fato de que quando a gente sai da faculdade, a gente acha que a gente precisa atirar para todo lado, né? A gente precisa fazer várias especialidades, a gente precisa fazer aperfeiçoamento em endodontia, aperfeiçoamento em cirurgia, fazer especialização em ortodontia. Não que a gente não tenha feito isso, né? Porque eu tenho 2 especialidades no mestrado, você também tem 2 especialidades no mestrado. Mas aprendam com os nossos erros. E aí, o que é que acontece? Acaba que você não se torna realmente muito bom em nada, né? Se você quer fazer várias especialidades, está tudo bem também, mas você tem que saber que você provavelmente não vai chegar à excelência em nenhuma delas, né? Aí eu vou trazer aqui para vocês a regra das 10.000 horas, né? Que ela foi descrita pelo psicólogo sueco Anders Ericsson. E ele fez um estudo com milhares de pessoas para descobrir por que algumas se tornavam experts nas suas áreas e outras não. E aí ele chegou ao número mágico de 10.000 horas. Essas pessoas que se tornaram experts, elas treinaram 10.000 horas até chegar ali. O que é que significa 10.000 horas? Significa 20 horas por semana durante 500 semanas, ou seja, 10 anos, né? Então, assim, se você estiver dissipando toda a sua energia para várias especialidades diferentes, você vai se tornar um especialista, um expert quando, né? Você Então, nunca vai assim, conseguir cumprir a quantidade de horas necessárias para que você realmente se torne um profissional destacável naquilo, né? isso. Então, assim, se eu puder dar um conselho, escolha uma especialidade, foque nela e estude, né? E pratique. A gente tem um exemplo real. Nós temos uma conhecida que fez 3 especialidades no mestrado e ela é dona de consultório hoje em dia. E quando a gente senta para conversar, algumas vezes, a gente vê que essa pessoa parece que não encontrou o caminho. A gente, às vezes, fica perguntando, na verdade, até se ela quer ser dentista. Então, eu falei ela, espero que ela não se identifique com essa frase. Mas é impressionante, assim, como a pessoa acabou dissipando todas as forças que ela tinha e acabou que ela não concentrou mesmo no que ela podia fazer. E ela é uma excelente dentista, tá? Não estamos dizendo que ela não é. Ela é uma excelente dentista, de verdade. Mas é impressionante como a dissipação de forças dela acabou que ela não conseguiu ser uma expert ou uma referência em nada, assim. Desculpa se foi ruim. E aí eu vou deixar só uma frase aqui para reflexão. Eu não tenho medo de um homem que treina 10.000 chutes, mas sim daquele que treina um único chute 10.000 vezes, né? Eu acho que é bem esse caminho mesmo. É porque a gente só percebe que a gente precisa ter outras habilidades e aprender outras coisas depois que a gente sai da faculdade. Porque, mais uma vez, a gente passa... O nosso horário da faculdade era praticamente horário integral. A gente tinha 2 áreas verdes, né? Que eram momentos... 2 turnos semanais livres, 2 né? turnos semanais livres. E todos os outros a gente estava na faculdade. Fora que a Aline fazia estágio, eu fazia monitoria. Eita, era mesmo, eu fazia Né? estágio à noite À ainda. noite. Era. Então, a gente acaba que a gente passou muito tempo dedicado à formação técnico-científica, e não que isso não seja totalmente necessário, porque mas acabou que a gente não sobrou muito tempo sobre conversar sobre outras coisas, né? Sobre conversar sobre ter outras habilidades que são totalmente importantes depois que a gente se forma, depois que a gente se torna dentista, que a gente vê a quantidade de coisas que a gente precisa aprender. Como o quê, por exemplo? Como o quê? Muito melhor do que dissipar nossa energia em várias especialidades focar em uma e aprender o quê? Gestão de consultório, gestão de pessoas,
um pouco de marketing que hoje em dia qualquer profissional liberal, qualquer pessoa que tenha consultório precisa tá ali naquele mundo, né, do marketing. A doutora Gabriela sabe muito bem disso, né, que ela... Depois olhem lá o Instagram dela, é muito... E aí eu acho que seria por esse caminho aí, né, a gente aprender essas outras habilidades também. E a mais importante que eu esqueci, um pouco de psicologia, né? Um pouco de como tratar o paciente. Que eu acho até que esse é o meu diferencial dentro da odontologia, né? Eu já passei por vários percalços odontológicos. Vários de verdade. Já quebrei algumas vezes meus dentes da frente. E eu acho que foi isso que me trouxe até aqui. E eu consigo me colocar muito no lugar do meu paciente. Eu consigo ter muita empatia. E eu acho que isso é realmente o meu diferencial na profissão. Qual é o seu diferencial? O meu é mais ou menos parecido, assim, eu antigamente eu não tinha muito um público formado, eu atendia quem aparecia no meu consultório. Depois que eu passei a utilizar as redes sociais, principalmente o meu Instagram, eu comecei a entender mais o paciente. Então, o paciente hoje que chega no meu consultório, parece que a gente já se conhece, porque como ele me segue, então ele vê as coisas que eu posto, e o meu Instagram é completamente profissional. Então, ele vê as coisas que eu posto, então parece que ele chega com algumas dúvidas tiradas, ou então ele conversa comigo como se fosse Como de se igual fosse para teu igual. amigo, né, já, assim. Exatamente. E acaba que eu consigo me colocar no lugar dele. E essa foi uma das coisas que eu realmente só aprendi depois que eu me formei, a me colocar no lugar do paciente. E realmente a gente não consegue muito fazer isso durante a faculdade. Infelizmente. É porque também acho que a gente, ali na faculdade, a gente está tão preocupado em aprender o procedimento, a técnica, e aí a gente acaba esquecendo desse outro lado, que é tão importante quanto, né? Assim, a gente saber que é outro ser humano que está sentado ali na cadeira, que ele tem as dores, ele tem os medos dele, que são diferentes dos nossos, e a gente precisa entender isso para prestar um atendimento realmente de qualidade. Né? E eu vejo muito isso nos meus alunos da pós-graduação. Porque como são recém-formados, os alunos, assim, ainda parece que ainda estão, mesmo formados já, mas parece que ainda estão naquela cabeça de que eu preciso aprender esse procedimento porque a clínica que eu trabalho está me pedindo para aprender esse procedimento. Então, ele acaba não se colocando muitas vezes no lugar do paciente nas clínicas de pós-graduação. E isso vem da graduação. Isso foi o ensinamento que ele teve na graduação, mesmo ali sendo formado e no dia a dia já atendendo pacientes diariamente. Mas essa coisa de você ter as habilidades que a gente precisa ter no pós-faculdade, elas só se tornam mais fortes depois que a gente sai da faculdade. E é triste, porque se a gente tivesse o pensamento de ter as novas habilidades durante a faculdade, talvez a gente saísse profissionais melhores. Já seria meio caminho andado, Já né? seria assim. meio caminho andado. A vida não é perfeita, mas seria bom. Quem sabe os 41,5% da população brasileira teria dente aos 60 anos, né? Uma outra coisa que a gente meio que aprende a ter vergonha, assim, é de querer ganhar dinheiro, né? A gente não aprende, assim, como ganhar dinheiro na faculdade. Eu sabia que ia chegar nessa parte do dinheiro. Sabia que uma hora a gente ia ter que conversar sobre isso. Porque tem mesmo isso, né? Todo mundo tem essa mentalidade de que dentista é rico. A gente não é rica, não. Mas temos estabilidade, graças a Deus, até porque temos bastante tempo de formada, mais ou menos, né? Mas temos as nossas estabilidades, temos alguns sonhos concretizados, é óbvio. O sucesso, ele não para no momento que você atinge uma meta, ele é sempre mutável, a gente sempre está modificando de propósito, modificando de pensamentos, modificando de objetivos. Engraçado que você falou de sucesso agora, e eu lembro que quando eu estava no final da faculdade, a minha ideia de sucesso era estritamente financeira, sabe? Eu tinha Uma meta. Eu tinha um número X na minha cabeça. Eu acho que todo aluno tem essa meta de número X. Né? Eu tinha um número X na minha cabeça. Eu posso dizer o número?
O meu número era R$ 10.000 por mês. Era, né, 2012, né, quando eu me formei. E a minha ideia de sucesso era essa. E hoje eu tenho uma A gente ideia. descobriu que 10 não dá, né? Eu tenho uma ideia completamente diferente de sucesso, que está muito, assim, claro que o sucesso financeiro é importante, mas está muito além de finanças, sabe? Assim, para mim, sucesso é ter admiração dos meus pacientes, ter liberdade, né? Liberdade de tempo, de atender o público que eu quero atender, de atender nos dias que eu quero atender, de atender nos lugares que eu quero atender, porque quando a gente se forma, a gente atende em cada lugar, que eu não tenho nem coragem de voltar Não, nem hoje. comenta. E é engraçado como essa ideia se transformou, né? A gente também vai crescendo como ser humano e isso vai evoluindo também, né? Não vou dizer a vocês se eu atingi a minha meta, mas hoje eu me considero uma profissional de sucesso por todas essas outras coisas. A riqueza, essa ideia da riqueza, realmente é muito atrelada ao curso de odontologia, né? Até porque é um curso caro, não é um curso barato. Nós fomos da estadual, mas quem já paga a faculdade e ainda tem os materiais, tem faculdade que não entrega material, além de consumo instrumental. Então, sim, odontologia é um curso caro. E talvez daí também veja a ideia de que você vai ser rico, ou então quem faz odontologia é rico. Mas realmente não é um curso barato. E a gente não aprende a administrar essa riqueza depois que se forma, assim. Depois que a gente termina, a gente sabe que gastou um dinheiro, a gente faz, agora eu quero tudo que eu gastei na faculdade. Que mãe e painho gastaram, né? Então, é impressionante, assim, como a gente realmente tem a ideia de que vai ganhar bem e que vai ser rápido e tudo, né? E a gente não foi administrado durante a faculdade como vender. Eu só vim aprender a vender ou aprender que o meu trabalho também é uma venda depois que eu me formei. E a gente tem vergonha disso, né? A gente tem vergonha de vender. Várias vezes eu utilizei essa frase dizendo que saúde não se vende, várias vezes. E não é bem assim. O profissional, ele tem que entender de vendas também, porque ele também tem um produto, um serviço. Sim, até que para é mostrar, assim, não é que você está sendo desonesto, mas é para mostrar que você é um bom profissional, que você investiu naquilo ali, que você tem o seu valor e que você realmente cobra por isso, né? Por tudo que você passou, né? Por tudo que você investiu para chegar até ali. Então você tem que saber vender esse lado também. Até porque a gente não para de aprender. Não, nunca. É impressionante. A gente não está falando aqui de aprendizado de especialidades. A gente está falando de outras habilidades que a gente precisa ter para somar as coisas que a gente tem hoje em dia. E a gente nunca para de estudar. A gente, até hoje, senta a bunda na cadeira e estuda sobre alguma coisa. E as próprias técnicas científicas que a gente aprende na faculdade, elas também se modificam. Eu lembro que a gente aprendeu coisa na faculdade que hoje nem se usa mais. Exato. Amálgama mesmo. Nem usa mais. Nem usa Então, mais. tudo está mudando o tempo todo, né? A gente vive uma era que é de mudança todos os dias. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. E a gente tem que entender que a gente tem um valor agregado nisso aí, né? Se você é um profissional que está ali sempre se atualizando, procurando técnicas novas, procurando novas habilidades de como atender o seu paciente, você tem que cobrar por isso e você não pode ter vergonha. Exato. Né? É verdade. Esse ter vergonha é bem real, assim, porque por diversas vezes eu não entregava um valor. Se entenda com a minha secretária. A minha secretária vai dizer quanto é para você. Eu passei muito por isso também. Então, é impressionante como parece que a gente não consegue definir o nosso próprio valor. A gente só consegue isso com o tempo. Mas seria tão bom se a gente saísse da faculdade e a gente entendesse pelo menos uma parte disso, né? Entendesse sobre um pouco mais de educação financeira, que ajuda no lado pessoal e no lado profissional. Mas, infelizmente, a gente não é ajudado a isso. E aí a gente fica se questionando, qual seria o caminho mais seguro? O caminho mais seguro é realmente você seguir o seu propósito.
que vai ser ajustado com o passar dos anos. Claro que se você tem uma meta de 10 anos e durante esses 10 anos ela não alterou, você fez alguma coisa errada, né? E também, para chegar nisso, outro ponto que eu lembrei aqui agora é a questão do networking, né? Network é muito importante. Quando a gente sai, às vezes, na rodinha, acontece até hoje. A nossa rodinha, ela acaba sendo apenas sobre situações do dia a dia do consultório odontológico ou do hospital que eu passo. Então, a gente passou um tempo da época, depois que se formou, se achando meio burra. A verdade, a palavra é essa. Porque a gente parecia que a gente não sabia conversar sobre mais nada a não ser sobre odontologia. E uma das coisas que faz a gente ser assim depois que se forma é porque durante a faculdade a gente não é estimulado a ter network com outras especialidades. Com Não, outras profissões. com outras né? profissões. Eu senti muito isso quando eu entrei na residência, porque como a gente trabalha no ambiente hospitalar, a gente dá de cara com outras profissões. E parece que você fica olhando assim para a pessoa está falando com você, você está olhando assim, meu Deus, o que essa pessoa está falando comigo? Então, é impressionante como a gente não é estimulado a fazer isso na faculdade. Eu sei que a culpa também são dos próprios departamentos, né? O departamento de odontologia, ele é muito só. Então, a gente passa muitas horas do dia com apenas estudantes de odontologia nos departamentos. Na nossa faculdade, inclusive, era uma faculdade separada. A gente tinha um prédio só de odontologia, a gente não interagia com mais ninguém. Com mais ninguém. Bicho do mato mesmo. É verdade. E aí, quando a gente tinha os nossos momentos recreativos com outras pessoas, a gente não sabia falar sobre mais nada, a não ser sobre o que tinha acontecido na faculdade naquele dia. Isso, só odonto. E quando a gente se formou também, foi do mesmo jeito. Só com o tempo foi que a gente aprendeu que ter um network ou entrar em contato com outras pessoas, ele poderia ter modificado na formação odontológica. Eu me lembrei agora de um podcast que eu estava escutando, que é o podcast do Irata, que muitos vão saber quem é. No podcast do Irata, ele fala sobre como é o ensino da odontologia nos Estados Unidos, porque ele é professor lá. E ele fala exatamente sobre como é o network das pessoas, porque a faculdade ela estimula você a ter interações com as outras especialidades, né? Então, você tem jogos recreativos, você tem momentos recreativos da própria faculdade que lhe estimula você a entrar em contato com as outras profissões. E a gente não teve isso. A gente não tem. A Então, gente não o que é que a gente acha, né? Que você deve buscar isso por fora. Já que a gente não consegue encontrar isso na faculdade, já que a faculdade não estimula a gente a isso, então você deve procurar fazer um networking realmente por fora. Isso é muito importante quando você se forma. As formas de você fazer isso é você procurar cursos durante a faculdade que não tenham a ver com odontologia. Né? Às vezes, um curso de marketing ou Aí às tu se vezes... pergunta por que eu faço faculdade de contabilidade. Pois é, aí eu também não sei, na verdade eu não sei, né? Porque contabilidade tem nada a ver com odontologia, mas tudo bem. Depois eu vou lhe ensinar. Mas, durante a faculdade, você não só buscar estar em eventos que envolvam só a odontologia, é você buscar estar em eventos que vão agregar você como profissional. E aumentar o seu network, é isso, assim, eu não posso dizer para você que os pacientes que chegam no meu consultório não vêm de boca em boca. Claro que vêm, são indicações. E quantos não são indicações que vieram do meu Instagram, mas que vieram pelo fato de eu ter um network, ou seja, os meus amigos mandaram esses pacientes e um encomendou para o outro e um recomendou para o outro e eles acabaram parando no meu consultório. E, inclusive, eu hoje só trabalho assim, né? Eu só trabalho com boca a boca networking. Eu não gosto de aparecer nas redes sociais. Mas Doutora isso vai Gabriela mudar. está mudando isso para mim. Mas é isso, então é importantíssimo, realmente. Falamos sobre muitas coisas hoje, né? Muitas coisas importantes. Acho que a gente está chegando mais ou menos ao final desse podcast, até porque ele é o primeiro. A gente queria fazer assim um levantamento sobre tudo o que aconteceu com a gente, ou sobre as coisas que a gente achava que deveriam ter acontecido durante a faculdade e não aconteceram. Quer falar alguma coisa? Fala. Não, assim, e dizer que tudo que a gente trouxe aqui hoje, a gente vai trazer depois em episódios separados, aprofundando mais, conversando com outros profissionais, que é a nossa ideia, né? E a gente sempre vai ter um quadro
dentro dos nossos podcasts, dos nossos videocasts, que a Aline é uma leitora, assim, desde que eu conheço, ela lê, ela tenta me instigar a fazer leituras, mas Eu dei um eu, Kindle a ela de presente. Não sei se mas ela tá lendo. eu sou muito visual, então eu trabalho com um outro tipo de mídia e a Aline, ela gosta de ter o livro na mão, ela gosta de folhear o livro. Então, ela sempre vai tentar trazer aqui alguma leitura que ajude a você se tornar mais reflexivo sobre tudo que a gente conversou aqui. Vai, Aline, diz o que é que tem aí hoje. Hoje a minha dica de livro vai ser Essencialismo, certo? Esse livro ele mostra muito como você deve fazer para equilibrar a sua vida pessoal e profissional. E principalmente como dizer não é importante, tá? Não ir seguindo a maré, certo? Aprender que você precisa fazer escolhas e, inevitavelmente, quando você vai estar escolhendo uma coisa, você vai estar dizendo não à outra. Esse livro, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu costumava querer abraçar o mundo. Então, eu acho que realmente ele vai ser importante. Leiam, não façam como a doutora Gabriela. E E ele eu, foi lido antes da faculdade? Ele foi lido durante a faculdade ou depois? não, depois da faculdade, né? Me lasquei muito. E eu queria dizer, assim, deixar uma frase, a minha última frase de hoje para reflexão, que ser autêntico não é requisito para o sucesso, mas passa a ser se você quiser que o sucesso seja duradouro. Nossa, que bonito. Só a Aline mesmo para trazer essas frases que ela com certeza tirou de algum livro que eu com certeza não li. A gente vai fechar esse podcast já deixando um gostinho sobre o próximo podcast. A ideia da gente é fazer um por mês. A gente está testando esse novo modelo, esse nosso pensamento, esse nosso projeto. A gente está querendo ir aos poucos. Então, a gente quer trazer outras pessoas, mas aí a gente vai deixar um gostinho do que vai ser no próximo, né? O próximo a gente quer falar sobre sucesso. A gente conversou muito sobre isso, né? Sobre o que é que seria sucesso, de onde vem o sucesso, o que é sucesso para você, o que é sucesso para mim. Sucesso é riqueza, não é? É conforto, não é? Então, a gente vai falar sobre sucesso no próximo podcast. E aí vocês podem seguir a gente no Instagram, @BocaVivaPodcast, e já podem ir deixando lá sugestões nos comentários do que é que vocês querem ver por aqui, sugestão também de convidado para a gente trazer, né? E me seguir também no Instagram, @doutora Aline Pimentel, com mais um L no final. Ajuda aí que a doutora Gabriela tá me dando uma força lá. A Aline não tinha um Instagram profissional. E eu disse, cara, como assim? Tá precisando modificar isso. Então, meu extra-odontologia foi alguns aprendizados que eu resolvi ter sobre marketing, sobre tudo que envolve o marketing. Então, eu estou tentando, na verdade, ver se eu consigo modificar alguma coisa na vida dessa garota. Na verdade, ela me sentou e me obrigou a gravar uns vídeos, é isso. Bom, meu Instagram é doutora.gabriela Madeira. Eu também estou no YouTube. Não sei como, mas estou lá. Também é doutora.gabriela Madeira. Então, pode deixar dicas, pode seguir a gente e vamos ver o que sai nos próximos episódios. Adorei. Eu também.